Um bom dia! Hoje nós nos encontramos para celebrar essa quarta-feira, 22 de abril. Ontem foi feriado. Eu espero que você tenha tido um ótimo dia junto com a tua família, com as pessoas que você ama. Eu sei que nesse tempo de isolamento social, de pandemia, talvez não faça muito sentido a gente pensar que feriado é mais um dia para ficar em casa. Mas é um momento que a gente precisa enfrentar, precisa passar. E talvez ontem, ao invés de ser uma data de expectativas, de grandes preparações, de momentos de celebração, tornou-se mais um dia. É assim que tem se tornado os nossos dias. O domingo já não é domingo, a segunda já não é segunda, porque todo dia a gente está unido na mesma rotina, nos mesmos hábitos, nas mesmas palavras, nas mesmas situações. E aí que está o perigo. A vida vai ficando meio sem graça, né? Parece que a gente dorme e acorda e é todo dia a mesma coisa. E é por isso que a gente precisa então buscar uma novidade. E o maior desafio é fazer uma novidade num ambiente tão restritivo, numa situação tão restritiva, de horário, de espaço, até de convívio, porque a gente vai ter que aprender e está tendo que aprender a conviver com as mesmas pessoas todos os dias. É claro que essas mudanças, que à primeira vista soam como negativas, porque nos roubam do convívio social, nos roubam do nosso lazer, nos roubam das coisas que a gente podia estar fazendo e não pode, ao mesmo tempo também podem ser coisas positivas, que podem gerar entre nós outros hábitos, recuperar valores, princípios e principalmente, eu acredito que o mais importante, nos levar a ter mais intimidade com o outro. E aí que está o perigo. Quando a gente se torna íntimo do outro, e ser íntimo não é ser conhecido. Porque conhecidos nós temos muitos. Quantas pessoas você conhece? Do teu trabalho, do teu relacionamento social, da tua convivência na igreja, na comunidade, das pessoas que você cultivou no dia a dia. Então conhecer, a gente conhece muita gente. Mas de quantas pessoas a gente é íntimo? Íntimo que eu falo de saber a história, de onde veio, o que essa pessoa passou, o que ela enfrentou, o que ela realmente pensa, sente. Aí está a dificuldade. A gente conhece, mas não é íntimo. A gente não sabe qual é a verdadeira personalidade das pessoas. A gente não sabe qual é a autenticidade dos princípios, dos valores, das buscas das pessoas. E na sociedade que nós vivíamos até então, a correria, o dinamismo era tão grande que a gente não tinha tempo de conhecer verdadeiramente as pessoas. A gente criava muitos conceitos e ainda continua criando. E conceito é uma coisa muito falsa. Quantas vezes você já usou aquela palavra? A pessoa é falsa. Mas por que você acha que a pessoa é falsa? Porque eu conheci ela de um jeito, mas depois ela se mostrou de uma outra maneira. E aí que está o detalhe. Será que a pessoa que era falsa? Ou foi o conceito que eu fiz sobre ela que foi falso? Porque ela era quem ela tinha que ser. Ela é assim. Boa ou ruim, certa ou errada, sem preceitos, sem valores ou não, ela é daquele jeito. Amado, ninguém consegue mascarar por muito tempo o que não é. Ninguém consegue apresentar por muito tempo o que não é. Todo mundo é o que é. E aí está a grande questão. Quando a gente fala a pessoa é falsa, tá, é porque eu vi algo, imaginei, criei, conceituei sobre ela e de repente eu percebi que ela não era isso. Tá, então o falso é o conceito.
Porque naquele tempo de pressa, de correria, a gente forma conceito, a gente não forma conhecimento e intimidade da pessoa. Até porque muita gente também não se permite conhecer verdadeiramente. Então, onde eu quero chegar? Que quando a gente se depara com essa falsidade, os nossos conceitos, eles são deturpados, eles caem por terra, a gente sofre. Porque a gente se decepciona, porque a gente se sente magoado, a gente se sente prejudicado, a gente se sente ferido, a gente sofre porque a gente se sente roubado de alguma maneira. E é fato, faz um mal danado pra gente. A gente sofre demais. É ruim demais se decepcionar com pessoas. E diante disso, o que vai ficando na nossa vida, no nosso coração, na nossa história? E não estou falando só de ferida emocional, física, não. É muito mais do que isso. Às vezes até espiritualmente a gente sofre por essas situações de convívio, de conflito, por essas situações em que a gente se frustra, que descobre que não é o que a gente imaginava. E pior, que às vezes a gente acaba por descobrir que a pessoa por trás daquela máscara, daquela imagem, daquela aparência, tinha algo muito ruim, muito negativo. E o prejuízo que fica disso? Então, o que eu vejo muitas vezes é que de tudo isso vai gerando em nós conceitos, valores, ideias, convicções que podem até nos impedir de viver, de construir, até de se relacionar com outras pessoas. Eu vejo isso frequentemente no dia a dia, de pessoas que às vezes se afastam de família, de pessoas que às vezes se afastam de igreja, de comunidade, pessoas que às vezes se afastam de outras pessoas, que não criam mais vínculo, não criam mais relação social por causa disso. E vão se fechando, vão se travando, sabe? Não se arriscam mais a conviver, conhecer, estar com outras pessoas. Cria um paradigma meio do medo, da insegurança. Eu não quero mais me decepcionar, não quero mais me magoar, não quero mais me ferir, então eu me fecho. Tá, fechar-se é uma opção sua. Não conviver com pessoas também. Mas por mais que você se esforce por isso, não tem jeito. Cedo ou tarde, a gente vai precisar conviver. Nós vamos precisar estar juntos. E aí está o grande detalhe. Se nesses momentos que me obrigam a estar juntos com outras pessoas, eu trago essa barca de insegurança, de desconfiança, de medo, eu não consigo. Me trava, me impede. E muitas vezes isso não acontece só no convívio social. Isso também começa a acontecer no convívio familiar, no relacionamento familiar, às vezes dentro de casa. Às vezes, como filho, eu crio esse paradigma em relação aos meus pais. Às vezes, como pai, eu crio esse paradigma em relação ao filho. Às vezes, marido e mulher criam esse paradigma. Quantos conflitos eu já atendi de casais que vêm com com essa carga emocional de mágoa, de ressentimento, de frustração? Eu já ouvi a expressão: não é a pessoa com quem eu casei, quando eu conheci não era aquela pessoa. Tá, então a pessoa mudou? Ou ela era quem ela era e você é que criou um outro conceito? E de repente, quando você percebe a verdade, você se decepciona. Mas aí está a grande questão: o que é a verdade, de fato? É o nosso conceito que cai por terra ou é a pessoa que criou uma imagem falsa? O que é a verdade? E a grande questão é justamente essa: todo mundo é o que é. Como eu lido com as pessoas? Não basta conhecimento, tem que ter intimidade. E quando eu tenho intimidade, aí que está o perigo. Eu começo a perceber, eu começo a reconhecer, eu começo a ver o que antes eu não via, o que antes eu não percebia. E aí aquilo que eu imaginava que era perfeito, era maravilhoso, eu começo a ver que tem defeito. E é esse defeito que frustra, esse defeito que magoa, esse defeito que fere. E aí, diante disso, nós vamos entender o tema dessa quarta-feira.
De repente você deve ter lido o tema da live, da oração, o tema do dia, e você deve ter pensado: onde o padre quer chegar com essa história de faxina? Bom, eu não quero chegar na faxina, eu quero chegar no perdão. É através do perdão que nós vamos entender que faxina é essa que eu quero falar nessa quarta-feira. Que limpeza é essa que nós queremos falar nessa quarta-feira? Já chegou bastante gente? Para a gente poder começar a nossa oração e falar mais um pouquinho sobre esse conhecer intimamente, eu quero pedir para você compartilhar, marcar as pessoas que você conhece, transmitir também essa live, para que a palavra de Deus possa chegar a outros corações. Hoje nós vamos falar de perdão. Perdão é o tema do terceiro dia da nossa novena das mãos ensanguentadas. Falar de perdão é falar de uma atitude que eu, você, nós precisamos ter verdadeiramente. Uma escolha que nós precisamos fazer verdadeiramente. É uma opção. E que a gente não faz para o outro. A gente tem que fazer primeiro para a gente mesmo, para nós mesmos. Então, quantas pessoas você conhece que estão precisando aprender a perdoar, a jogar fora, a limpar? Então marca essas pessoas, transmite para essas pessoas essa live, compartilha para essas pessoas, porque eu tenho certeza que tem muita casa aí que precisa ser faxinada, tem muito coração que precisa ser limpo, tem muita história que precisa ser mudada, que precisa ser transformada. Então, quarta-feira, amados, dia 22 de abril, terceiro dia da nossa novena das mãos ensanguentadas, é dia de aprender a fazer faxina. Amém? Vamos iniciar a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Eu gostaria que você, do seu coração, entregasse e confiasse a Deus a tua história, a tua vida. Ó Senhor, nessa manhã nos encontramos contigo. Escancaramos as portas dos nossos corações e trazemos diante de vós, Senhor, a intimidade do nosso coração. As chagas, as feridas, as marcas do tempo, da nossa vida e da nossa história. Das situações mal resolvidas, mal vividas, daquilo que nós trazemos, Senhor, das nossas experiências. As mágoas, os ressentimentos, as tristezas, as frustrações e decepções. Trazemos diante de vós, Senhor, as pessoas que amamos, mas também aquelas que nos prejudicaram, aquelas que nos feriram. Trazemos diante de vós, Senhor, nossa família, nossos irmãos e amigos, mas também os nossos inimigos. Trazemos diante de vós, Senhor, toda situação de aflição, de angústia, de tristeza. Apresentamos a vós, Senhor, nessa quarta-feira, toda situação de cansaço, de desânimo. Apresentamos a vós, Senhor, todas as situações de pânico, desespero e medo. Pedimos a vós, Senhor, nessa manhã, que pela luz, a graça e a ação do Teu Espírito, limpe o nosso coração, Senhor. Liberta-nos, Senhor, de todo mal físico, todo mal espiritual, todo mal emocional. Restaura-nos, Senhor, de tudo aquilo que foi quebrado, de tudo aquilo que foi destruído. Aquebranta, Senhor, o nosso coração. Cura, Senhor, o nosso coração.
liberta, Senhor, o nosso coração. Nós te pedimos, Senhor, por intercessão da Virgem Maria, ensinai-nos, Senhor, a viver o silêncio da paz, da alegria. Pela intercessão dos santos anjos Miguel, Gabriel, Rafael, defendei-nos, Senhor, contra todo mal, protegei-nos, Senhor, contra todo mal, físico ou espiritual. Por intercessão de São Judas Tadeu, santo das causas impossíveis, Senhor, atende nosso pedido, acolhe o nosso clamor, a nossa oração. Nessa manhã, Senhor, ilumina o nosso coração, para que possamos nos desprender de tudo que nos impede de viver, de caminhar, celebrar a sua misericórdia, o seu infinito amor. Por suas chagas, Senhor, suas santas chagas, suas mãos ensanguentadas, toca, Senhor, cura, Senhor, o nosso coração. Tudo isso, Senhor, nós clamamos, nós suplicamos, por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Amém. Eu vi que tem bastante gente conectada. Se vocês quiserem responder, pode responder. E eu prometo que eu dou um presente para quem acertar. É verdade. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer para fazer faxina? Qual que é a primeira atitude? Qual que é a primeira coisa essencial para fazer uma boa faxina? E é interessante que muita gente deve estar pensando na vassoura, no abrir a casa, no varrer o chão, nos produtos. A Tatiana colocou aqui decidir, né? Decidir fazer. Enfim, sabe qual é a primeira coisa? Planejar. A Mara Célia Borre colocou. Acreditar em mim mesma. Tudo isso é interessante. Saber por onde vai começar, disse a Tita. Ter coragem, disse a Maria Ângela. Pegar os materiais necessários, né? Querer, diz a Adriana. Abrir a janela, Marcos, né? O perdão é a melhor faxina. Bom, enfim. Abrir o coração, disse a Penha. A vontade, padre, disse a Eliane. A Cláudia falou que é levantar tudo. Bom, a Jéssica falou que é bagunçar tudo. Bom, o Olívio falou que é disposição. Enfim, tem muita gente respondendo, a gente vai perder muito tempo. Sabe qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer para fazer faxina? Acender a luz. Ninguém faz faxina no escuro. Porque no escuro, por mais que você se disponha a limpar bem, a fazer bem, amado, no escuro você não consegue fazer faxina. Você não enxerga, você não percebe, você não vê o que está fora do lugar, você não vê o que está na desordem, você não vê aquilo que está desarrumado. Então a primeira coisa que a gente precisa, de dia ou de noite, não importa a hora, eu tenho que acender a luz, eu tenho que iluminar a minha casa, eu tenho que clarear. Porque quando clareia, quando ilumina, amado, desperta. Eu começo a ver, eu começo a perceber o que tem que ser mudado, o que tem que ser transformado, o que tem que ser tirado do lugar. Eu começo a perceber o que tem que ser organizado. E aí a gente vai entender, porque quando a gente olha o Evangelho, Jesus se apresenta: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Qual que é a dificuldade de acolher Jesus? É que quando a gente acolhe Jesus, ele mostra tudo que está fora do lugar. Ele mostra tudo que tem que ser organizado. E aí que está a questão. Lembra que antes de ontem eu já falava sobre a fé? Eu creio, mas eu tenho que ter fé. Aí imagina que você acolhe Jesus na sua casa, você abre as portas, Jesus ilumina, mostra tudo que está fora do lugar, tudo que está desorganizado, tudo que está sujo, até sujeira embaixo do tapete ele mostra. E aí você fala para ele: Senhor, limpa para mim a casa, faz para mim a faxina. Lógico que ele não vai fazer, ele só ilumina.
Ele mostra para você que existe a possibilidade de uma nova casa, que existe a possibilidade de uma nova vida, existe a possibilidade de organizar, restaurar e reconstruir. Mas quem é o construtor dessa obra? Então, crer é permitir que Jesus entre na nossa casa e ilumine. Ter fé é a gente ter força, coragem, tudo aquilo que vocês estão colocando na live, para a gente poder fazer a faxina, fazer a restauração. E aí que está a nossa dificuldade. Muitas vezes a gente vem diante de Deus e a gente pede perdão, a gente pede cura, pede libertação, mas a gente não se cura, a gente não se liberta. Eu venho aqui e peço para Deus tirar do meu coração toda mágoa, todo sentimento, toda coisa ruim. Eu passo na porta da igreja, antes de eu entrar no carro, eu pego tudo de volta. É fato. E sabe por que eu pego de volta? Porque a vida me devolve. Porque as situações me devolvem. Amado, quantas vezes você fez o propósito de perdoar uma mágoa, um ressentimento, uma tristeza? Naquela semana, a vida te colocou aquela pessoa na tua frente, aquela que te magoou, aquela que te prejudicou. E aí, de repente, só de olhar para a pessoa, você pega tudo de volta. Vem todo aquele remorso, todo aquele ressentimento, todo aquele sofrimento, toda aquela mágoa novamente. A psicologia chama isso de trauma. Os nossos traumas são tão latentes que são feridas abertas, que a gente pede para Deus curar, pede para Deus curar, pede para Deus curar, só que curar dói. É difícil. Esses dias eu falava com uma amiga muito querida, paroquiana nossa, que é médica. Eu falava para ela, sabe por que eu saí dos meios de comunicação, eu saí da mídia, eu saí de tudo isso quando eu vim para Prudente? Ela falou, por quê? Porque eu percebi que eu trabalhava evangelizando multidão. Celebrava a missa para 3, 4, chegou a 5 mil pessoas. E aí falava de cura, libertação, cura, libertação, cura, libertação. E eu percebi, eu disse para ela, que eu só estava fazendo curativo. Não estava curando. As pessoas vinham pedir curativo. Mas ser curada, elas não queriam. E ela falou assim, mas pá, me explica isso. Eu falei, eu vou te explicar. Sabe o que é ser curado? É quando você chega e escancara a ferida. E aí Deus vem e coloca a mão lá dentro. Dói demais. Dói demais. Então o que é melhor? Ficar fazendo curativo. Porque se eu realmente fizer a opção de curar, eu vou ter que deixar Deus tocar lá dentro. E lá dentro, quando Deus toca, dói demais, fere demais. É fato. Se você for ver uma limpeza de uma ferida, né, escarnada realmente, uma ferida daquela que está em estado de putrefação no hospital, amado, pergunta para um funcionário da saúde, alguém que opera na área da saúde, para ele te falar a experiência que é. Eu já vi isso em hospital. O cara tem que pegar uma bucha de lavar roupa e lavar a ferida com muito sabão e água. Com bucha de lavar roupa. Depois que ele lava, ele vai colocar os tópicos, ele vai colocar os produtos, ele vai pôr lá dentro. Rapaz, é uma dor muito grande. Tem gente que tem que ser anestesiada para poder limpar a ferida. E eu dizia isso para essa médica. Falei assim, as pessoas, elas vêm buscar cura, libertação, mas elas não querem a cura, elas querem só curativo. Porque o curativo dói menos. Por isso que muitas vezes a gente pede para Deus, Senhor cura, Senhor liberta, mas aquela ferida está lá dentro. E volta e meia, ela dói, ela lateja. É só mudar o clima. É só mudar a situação. Amado, é fato, quem tem cicatriz sabe disso. Eu falei que depois que eu operei e restaurei meu joelho, agora eu sei quando vai chover, eu sei quando vai fazer frio. O joelho dói. Assim também são as nossas feridas, elas doem. Quando muda a estação, muda o clima, muda a situação. E quando dói, a gente tem uma escolha. Ou a gente deixa Deus curar, mesmo que doa, deixa Deus agir, mesmo que doa, ou a gente fica fazendo curativo. E tem uma galera que ama fazer curativo. Por isso que vai muito atrás de cura, mas nunca cura nada. Parece que fica pior com a medida do tempo. E de fato, se nós queremos, com essa novena
das mãos ensanguentadas, a cura, a libertação, a restauração, ô amado, hoje é dia de fazer faxina. É dia de deixar Deus entrar, iluminar e mostrar para mim e para você, filhão, isso aqui tem que jogar fora. Isso aqui já não dá mais para você carregar. Isso aqui está na hora de você abrir mão. É lixo. E o perdão não é quando você se sente perdoado porque Deus veio e levou seu lixo embora. Não, o perdão é quando você, diante de Deus, adquire força para botar o lixo para fora. Isso é perdão. Porque a gente tem um monte de justificativa, tem um monte de argumento para ficar guardando lixo. A gente guarda. Porque a gente acha que vai precisar, acha que vai ser essencial, acha que vai usar um dia. E aquele lixo que a gente acha importante é justamente o que nos consome. É justamente o que nos impede de viver. É justamente o que nos contamina. Lembra da missa de domingo? Existe uma grande diferença entre contagiar e contaminar. A gente tem que se contagiar de Deus para não se contaminar do mundo. E quantas vezes a gente está contaminado? Deu uma pausinha aqui na internet. Enfim, aquela pessoa que decepcionou, aquela pessoa que era falsa, aquela pessoa que te magoou. Amado, eu posso ser sincero? Bem ou mal, consciente ou inconsciente, ela só te deu o que tinha. E aí está a grande questão. Tem gente que quando você encontra com ela, ela te traz um monte, uma infinidade de coisas boas. E tem gente que traz uma infinidade de coisas ruins. Eu te dou o que eu tenho. Se a minha bagagem é positiva, é legal, é bacana, eu estou em Deus, não tem como eu não te transmitir coisas boas, valores bons. Mas se a minha bagagem é negativa, eu vou te dar o lixo que eu tenho. E às vezes a pessoa não fez nem por maldade, às vezes é o que ela é. Como eu disse para você, não é que ela foi falsa com você, ela é o que é você que criou um conceito falso sobre ela. Ai, padre, então quer dizer que agora a gente tem que desconfiar de todo mundo? Não. A gente precisa primeiro conhecer, ter intimidade. Quando eu conheço, eu tenho intimidade, eu já sei de onde veio, pelo que passou, pelo que enfrentou, pelo que viveu, eu sofro menos, porque eu já sei o que eu posso esperar. Isso é não criar preconceito, não, é permitir-se conhecer. Depois que eu conheço, porque às vezes eu vejo uma pessoa marrada, carancuda, fechada, e eu falo, puxa, essa pessoa deve ser ruim pra caramba, ela deve ser uma pessoa muito do mal, deve ser uma pessoa... Eu vou conversar com a pessoa e eu vejo que a pessoa tem uma bondade, tem um coração enorme, é uma pessoa que venceu na vida, que lutou, que batalhou. Poxa, é uma pessoa que traz muitas coisas positivas. E o meu preconceito, às vezes, estava me impedindo de conhecer aquela pessoa. E como eu vejo pessoas que às vezes são legais, são bacanas, são gente boa, e eu faço um preconceito positivo dela, e é a tal da pessoa falsa. Então, antes de você se decepcionar, de criar um preconceito, se permita conhecer. E para isso você tem que ter paciência, entendimento, compreensão, sabedoria. Não pode ter pressa. Não precisa viver isolado, fechado do mundo. Não, filho, vai para o mundo. Jesus dá um exemplo. Ide, anunciai, evangelizai. Agora o que você precisa? É ter calma. Esperar que as pessoas mostrem verdadeiramente quem elas são. Porque aquele que é bom, com o tempo ele vai mostrar que é bom. E o que é ruim, com o tempo vai mostrar que é ruim. E as decepções, elas tendem a diminuir. Porque você já não vai ficar à mercê dos teus conceitos. Você vai ficar à mercê das verdadeiras identidades das pessoas. E aí você sofre menos. Porque você vai começar a perceber o que é bom e o que é lixo. O que é bom você guarda. O que é lixo, perdoa. Joga fora. A palavra de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 18. Mateus, capítulo 18, versículo 18. Diz assim: em verdade eu vos digo, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra
será desligado no céu. Digo-vos ainda isto: se 2 de vós se reunirem sobre a terra para pedir o que for, o conseguirão de meu Pai que está nos céus. Por quê? Olha, guarda isso no seu coração. Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então, Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus disse: eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha a condição que Jesus deu. Que o que você quiser ligar na terra, liga no céu. O que desligar na terra, desliga no céu. Você tem poder da oração. Olha o que Jesus está dizendo. Nós, batizados, temos o poder da oração. O poder de ligar e de desligar. De acender a luz e de apagar. Segundo, qual é a condição? Tudo que vocês pedirem em meu nome, o Senhor os concederá. Só que tem uma condição: vocês. Então Jesus já está estabelecendo que para existir comunhão, intimidade, precisa ter mais do que 2 pessoas. E olha o que ele fala: se 2 ou 3 se reunirem em meu nome, tudo que pedirem vos será concedido. E aí Pedro chega para Jesus e fala: Senhor, mas e se essa galera pecar contra mim, me prejudicar, me ferir, eu tenho que perdoar? E Jesus fala: perdoa. Mas até 7 vezes? Jesus fala: não, até 70 vezes 7. Não faça a conta. Você vai fazer a conta, vai chegar para mim e falar assim: padre, ó, deu isso aqui. Não, filho. Entenda, 7 na palavra de Deus é perfeito, 70 é infinito. É como se Jesus falasse: perdoa todo dia. Porque você vai ter que viver com a tua família, você vai ter que conviver com as pessoas, porque sozinho ninguém consegue chegar a mim. Para que exista unidade e comunhão, precisa ter pelo menos 2. Mais que 2 já é suficiente para alcançar a graça. Então a gente não pode viver sozinho. Até na fé, até na oração, a gente precisa estar unido. E aí que está o desafio: como é que eu vou me unir com essas pessoas? Às vezes dentro de casa está difícil a união. Às vezes dentro da família está difícil a união. E de fato, por isso que o perdão é um dom necessário. Eu vou perdoar as pessoas? Não, vou me perdoar das pessoas. Perdão é uma escolha que eu faço para mim. Para você entender, que nós vamos falar muito sobre isso hoje, é a história do lixinho. Sabe o lixinho em cima da pia? Eu sempre uso essa comparação. Todo dia, quando enche a sacolinha do lixinho de cima da pia, você não joga fora? Por que você joga fora? Porque é lixo. Você percebe que não serve para nada. Mas se der uma louca em você, você surtar e de repente você perceber que aquele lixinho serve para alguma coisa, que você vai usar para alguma coisa, e você começa a guardar embaixo da pia. Como é que vai estar a tua casa daqui a uma semana, se todo dia você começar a guardar lixo embaixo da pia? Como é que vai estar seu matrimônio todo dia, se você começar a guardar lixo embaixo da pia? Como é que vai estar a tua casa, se você começar a guardar lixo todo dia embaixo da pia? Sabe o que vai acontecer? Daqui meses eu vou encontrar com você, eu vou perguntar: como é que está a sua casa? Sabe qual é a primeira coisa que você vai lembrar? Do lixo. Eu vou perguntar: como é que está seu casamento? A primeira coisa que você vai lembrar é do lixo. Eu vou perguntar: como é que está sua vida profissional, financeira? A primeira coisa que você vai lembrar: está um lixo. Mas quem fez a escolha de guardar o lixo? E não me venha falar que as pessoas vieram, despejaram a carriola de lixo, a caçamba de lixo na tua vida, e é por isso que você está sofrendo, por isso que a tua vida não vai para frente, porque te prejudicaram, porque... Não. As pessoas só deram o que tinha. E você fez uma opção: guardar ou jogar fora. E infelizmente é mais fácil guardar, porque a gente acha que vai servir para alguma coisa um dia. E é por isso que a gente sofre. E sabe o que é pior?
a gente começa a carregar esse lixo. Onde a gente vai? E começa a derramar esse lixo. Aí você entende porque tem tanta gente que se esforça para ser boa, mas ela não consegue. Por que tem tanta gente que se esforça para ser feliz, mas não consegue? Por que tem tanta gente que se esforça para ir para frente, mas parece que está sempre preso em alguma coisa? Precisa ser perdoado e precisa perdoar também. E o perdão é isso, é cura, é libertação. É quando eu escancaro a porta, eu falo: Senhor, ilumina, mostra para mim o que eu tenho que jogar fora. Mesmo que doa, mesmo que seja difícil, mostra para mim o que eu tenho que jogar fora. E hoje, vou contar o segredo. Jesus vai mostrar para você o que está embaixo do tapete, o que está escondido embaixo da pia, o que está no fundo do guarda-roupa, o que está embaixo do maleiro, o que está debaixo da cama. Tudo aquilo que você vai juntando, da tua infância, da tua história, da tua vida, das suas experiências, tudo isso. E não espere você que Jesus mostre e fala: vou levar embora. Ele só vai mostrar e falar para você: filha, tá aqui, ó, é isso aqui que eu quero, que você tem que jogar fora. Ele vai mostrar para você e falar: filho, é esse lixo aqui, ó, do teu trabalho, é esse lixo aqui, ó, da tua infância, que você tem que jogar fora hoje. É esse lixo que seu pai te deu, que sua mãe te deu, que seu irmão te deu, que seu cunhado te deu, não sei quem te deu o lixo. É esse aqui, tá na hora de jogar fora. E a hora que você joga fora, dói, porque vai ficar um vazio. Dói, porque vai ficar aberto. E aí entra Jesus, porque ele vai derramar a graça nesse vazio. Ele vai agir com o Espírito Santo nessa ferida que ficou aberta, que a gente lavou, que a gente escovou, que a gente jogou fora o lixo. É aí que vai entrar Jesus. Guarda uma coisa no teu coração: Jesus não é lixeiro. Ele não vem na tua casa para coletar o lixo e levar embora. Ele vem na tua casa para esperar você jogar o lixo fora, para ter espaço para ele, para ter espaço para o Espírito Santo. Porque se ele vier aqui fazer curativo, ó amado, como é que ele vai fazer curativo numa ferida suja que você não limpou? Numa ferida que está lá estumpida, coberta de lixo que você não limpou? Então perdão é necessário. É isso que está falando Pedro. Ele pergunta para Jesus: quantas vezes eu tenho que perdoar? Jesus falou: sempre, todo dia, toda hora. Porque senão você vai encher tua vida, vai encher tua casa de lixo. Esse lixo vai te atrapalhar, vai te incomodar, vai te impedir de viver. E quanta graça você deixa de experimentar, você deixa por causa disso. Jesus vai entrar hoje na tua casa, na tua vida. Vai iluminar para você fazer a faxina. E depois que você fizer a faxina, sabe os cantinhos que ficou vazio? O espaço que ficou vazio? É aí que vai agir a graça de Deus. Ele vai começar a preencher esses espaços. Ele vai começar a preencher esses vazios. Só para encerrar. Quanto tempo, mas quanto tempo você gasta no seu dia, na sua semana, no seu mês, remoendo esse lixo, pensando nesse lixo? Em vez de tomar posse de novidade, de coisa boa. E Jesus está te dando novidade, está te dando coisa boa. Então hoje, como sacerdote, eu vou fazer esse convite para você. Para de ficar buscando curativo. Ah, Senhor, me cura. Ah, Senhor, me liberta. Mas não deixa Deus agir na ferida. Perdão é isso, é deixar Deus agir na ferida. É fazer uma opção. Quem eu quero ser? Que casa eu quero ser? É isso que é perdão. Deus nos perdoa quando a gente vai para Deus. E sabe por quê? Porque a gente leva um monte de lixo para Ele e Ele fala: filho, não importa a tua história, a tua vida, teu passado. Te dou uma vida nova. Não vou guardar seu lixo.
Deus não guarda o lixo da nossa história. Ele não guarda o lixo do nosso passado. Para quê? Para jogar na nossa cara? Não, filho, Deus prefere dar para nós vida nova. E a gente tem que aprender com Deus a também não guardar o lixo. Entendeu porque hoje é dia de faxina? Quarta-feira é dia da limpeza. É dia de curar a ferida. Amém? Eu quero, junto com você, rezar, pedir a proteção, a força, a graça de Deus sobre a nossa vida, o nosso coração. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, por tua infinita bondade e misericórdia, dignaste abençoar, fortalecer esses vossos filhos. Sara, Senhor, suas feridas, perdoe seus pecados, suas faltas. Tire, Senhor, de sua vida todo o mal físico ou espiritual. Por tua bondade, Senhor, compaixão, dai-nos o perdão, a restauração, a libertação e a paz de coração. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a presença do Senhor seja constante em vossa vida. Que o Espírito Santo nos fortaleça e nos ilumine. Cristo habite constantemente em sua vida e em seu coração. Que desça sobre vós a graça, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Eu desejo a todos uma ótima quarta-feira, um bom dia de faxina, que possamos nos encontrar às 15 horas, celebrar a nossa novena das mãos ensanguentadas, e às 7h30 da noite, o momento de celebrarmos a nossa comunhão, nossa intimidade com Cristo Jesus. Amados, um grande abraço, Deus abençoe, fortaleça, proteja, ilumine seus caminhos, e até daqui a pouco na nossa novena. Amém? Compartilhe a nossa live e vamos levar a palavra de Deus àqueles que muito necessitam. Amém? Um grande abraço a todos.